Senhor. Obrigado. O Espírito Santo está aqui. Amém? Glória a Deus. Você pode se sentar. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre a importância da mesa. E falamos aqui sobre o quanto a mesa é importante, o quanto a mesa é um lugar de provisão, a mesa é um lugar de aprendizado, a mesa é um lugar de construir e tratar caráter, mesa é lugar de reconciliação, mesa é lugar de restituição. Amém? E agora nós vamos entender que mesa também é um lugar de repartir. A mesa é um lugar que nos obriga a repartir. Quando nós sentamos à mesa, nós ensinamos aos nossos filhos que daquele alimento que existe, todos vão precisar ser servidos. É muito diferente de abrir a geladeira, pegar o que quer e não saber quem vem depois. A mesa ensina a repartir. Você põe um bolo em cima da mesa, naturalmente alguém vai repartir esse bolo e distribuir. E quando se faz se repartir, você vai perceber a proporção de cada um, o quanto é devido para cada um. Então a mesa ela vai trazendo essa instrução para nós, de que aquilo que está na mesa é para todos e precisa servir a todos. Então a mesa ela nos ensina a se repartir. Nós devemos entender que em alguns trechos da Bíblia, Jesus vai falar de partir o pão. E em alguns textos, Jesus vai falar de repartir o pão. O partir é muito mais associado ao fato dele mesmo ser alguém que se partiu por nós, que se entregou por nós, e quando nós tratamos sobre repartir, nós estamos falando de distribuição. Então eu gosto de pensar na importância do repartir e do quanto a mesa ensina isso para os nossos filhos. Se você tem na sua casa o hábito de cada um se servir direto na panela, direto na geladeira, a questão da repartição, ela vai ser mais difícil de visualizar. Mas quando nós estamos à mesa, o alimento é melhor repartido. Então, eu gosto lá de tratar do primeiro presságio sobre a multiplicação dos pães. Nós vamos ver lá no Velho Testamento, em 2 Reis 4, que nós vemos uma pista daquilo que já iria acontecer, sobre aquilo que Jesus iria fazer de forma muito mais volumosa. Mas lá em 2 Reis, no versículo 42, 2 Reis, capítulo 4, versículo 42, vai contar uma história que a gente não tem tempo aqui de ver toda, mas diz assim: veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães de primícias, 20 pães de cevadas e espigas verdes do seu aforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém, seu servo lhe disse: como eu hei de pôr isso diante de 100 homens? 100 homens que estão no exército, 100 homens que precisavam se alimentar, e só haviam 20 pães. Mas havia uma consideração: aqueles pães eram pães de primícias. Assim como aquele menino depois vai oferecer o que ele tinha, os 5 pães e os 2 peixinhos que ele tinha, da mesma maneira, esses pães que estão sendo servidos aqui são apenas 20 pães para 100 homens, mas no mesmo princípio, pães de primícia. Não dá para a gente entender tudo que representa o pão de primícia agora, mas o que a gente já entende da palavra primícia é que é da primeira leva. É uma parte que consta honra. A primeira leva, a primícia, ela sempre é regada de honra. Não é assim? Eu não sei se vocês têm esse hábito. No Rio de Janeiro, nós cantamos parabéns para o nosso filho. E quando acaba o parabéns, vai cortar o bolo. E todo mundo pergunta: para quem é o primeiro pedaço de bolo? Aqui é importante isso? É relevante quem ganha o primeiro pedaço de bolo? Agora, todo mundo que corta bolo, que distribui, eu trabalhei 19 anos em departamento de eventos. E muitas vezes, departamento de eventos, você tem que fazer o milagre da multiplicação, que você combina com 100 crentes e aparece 300 crentes. Amém? E aí você precisa fazer aquele bolo multiplicar. Quem sabe quando corta que o primeiro pedaço não é o melhor. O primeiro pedaço é difícil de cortar, às vezes ele quebra.
A gente começa pelo pedaço mais seco, porque não dá para cortar pelo pedaço mais molhado. Então o primeiro pedaço não é o melhor. Mas você abre mão do primeiro pedaço do seu filho para o vizinho? Por quê? Porque tem honra. Aonde tem honra, a gente quer nem saber se é seco. O melhor pedaço do bolo, come quem serve. É o miolo, lá no final, cheio e recheio. Só quem serve é que sabe. Se você nunca serviu no departamento de eventos, você nem sabe que o melhor fica lá para o finalzinho, porque o recheio está todo ali no bolo. Mas não tem a honra. A honra está na primeira fatia. Então aquele eram pães de primícia, pães com honra. E foi o suficiente para alimentar 100 soldados, 100 homens que estavam com fome. Eu digo que é a primeira multiplicação dos pães. E aí a gente vai ver isso depois, quando vai lá para Jesus, a gente vai ver isso se repetindo, e a gente vai ver lá a questão dos 5 pães e dos 2 peixes, e quando Jesus diz, traz, é isso que tem? Traz. E aí todo mundo pensa, mas isso não é possível para todo mundo. Mas querido, há uma graça, há uma unção no repartir. Quem sabe que quando reparte, a multiplicação é muito mais viável. Eu lembro de uma vez que eu fui num evento, era um evento de casais e apareceu mais gente do que deveria. E nós começamos a servir e quando a gente olhou, só tinha 1/3 do caldo, era um caldo. E a gente só tinha 1/3 do caldo na panela. E a gente não tinha servido nem metade dos casais. E não tinha mais o que fazer, era num sítio, não tinha como providenciar comida, não havia estrutura para isso. A gente não tinha em nós mesmos o que fazer. Então nós tomamos uma decisão, eu e o meu amigo que era líder do evento. Ele se ajoelhou do lado da mesa e começou a orar por multiplicação. E eu comecei a servir sem olhar. Eu botava e servia, colocava e servia, colocava e servia. Eu falei, ou eu vou crer ou eu não vou crer. E botava e servia. E quando eu puxei a última concha que eu bati no fundo da panela, o garçom veio com um de volta e falou, todo mundo servido. Querido, a mesa reparte. Ensinar o seu filho a repartir, ensinar a sua família a repartir, é ensinar a prosperar e multiplicar. Porque Deus não nos chamou para reter, Deus nos chamou para receber, repartir, receber mais, repartir. Agora a mesa é um lugar excelente para a gente ensinar isso para a nossa família, demonstrar isso para a nossa família. Então, que a gente entenda a importância da mesa também para o princípio de repartir. Amém? Amém. Aleluia. Se a gente for pegar bem direitinho as escrituras, você vai perceber que a mesa aparece muitas vezes que talvez você nem tenha percebido. É bem interessante quando a gente consegue olhar para a mesa como esse princípio espiritual e compreender que ela está lá. Em muitas passagens da Bíblia, a mesa está lá. E a mesa também é um lugar de gratidão. E eu quero ler para você, lá em João, no capítulo 12, a partir do versículo 1, diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Quando nós olhamos para essa passagem, nós podemos ver a família de Lázaro na casa deles, Betânia, que era um lugar onde Jesus costumava ir para ver os amigos, um lugar onde Jesus costumava ir para descansar. Lázaro não era amigo, não era da equipe ministerial de Jesus, Lázaro era amigo. E aí fica a dica, né? Todo ministro precisa ter um amigo. Lázaro era só amigo, não era um dos 12, não estava na equipe ministerial de Jesus. Mas por ser amigo e por Jesus ter o ressuscitado, eles estavam celebrando ao redor de uma mesa. Lázaro tinha acabado de ser ressurreto por Jesus. A família toda reunida ao redor da mesa, um lugar de gratidão.
E olha que coisa interessante, são esses três personagens, Maria, Marta e Lázaro, à mesa. Quando nós olhamos para o episódio de Marta e Maria, lá em Lucas, onde Jesus acaba repreendendo Marta por ela estar servindo, se a gente perceber, Marta aqui em João, ela estava fazendo a mesma coisa que ela estava fazendo lá em Lucas, servindo, porque Marta era diaconisa, e diaconato estava dentro dela. E quantos sabem que quando nós temos o chamado de diaconato, diaconia dentro da gente, a gente não consegue ver uma coisa fora do lugar? Não é assim? Cadê os diáconos? Quando a gente vê, a gente já está fazendo, a gente já está arrumando, já está acertando, já está servindo. É porque é chamado, né? E chamado é isso. Chamado faz o quê? Chama. Então, o serviço chama o diaconato, chama a diaconia. E Marta estava servindo lá em Lucas. Só que em Lucas, ela servia de uma forma diferente que ela estava servindo aqui em João. Em Lucas, ela estava servindo murmurando. Servindo a mesa murmurando. E sabe que está aí uma coisa que Deus não gosta? Murmuração. Razão pela qual o povo ficou dando voltas no deserto. Então, o servir a mesa, também aqui vai uma dica. Servir sem murmurar, entendendo que é um princípio espiritual. Marta aqui não foi repreendida por Jesus. Por quê? Porque as escrituras não falam se ela murmurava. Ela só servia. Agora, Marta servindo, Lázaro sentado à mesa com o Senhor e Maria adorando ao Senhor, quebrando aquilo que era muito precioso. Nós temos a figura do serviço, nós temos a figura da atenção, da comunhão, da conversa, do relacionamento, e nós temos a figura da adoração. Cada um fazendo o seu papel de louvor ao Senhor. Um louvando quanto servia, o outro louvando na comunhão e a outra louvando na adoração, ao redor da mesa. Aquela mesa foi posta para demonstrar a importância de Cristo, a importância de Jesus naquela família, a importância que Jesus tinha para aqueles irmãos. Sabe que quando nós colocamos a mesa na nossa casa e nós convidamos Jesus para sentar, porque Ele é o pão da presença, e damos a importância à sua presença ao redor da mesa, porque não é só a nossa família que está sentada ao redor da mesa, mas Jesus está à nossa mesa também. E quando nós temos esse discernimento, sabe, queridos, gratidão por tudo que Jesus tem feito na nossa casa, na nossa família, por tudo que Jesus tem feito no nosso ministério. A gratidão, porque aquele que estava morto ressuscitou. Lázaro estava morto, mas Jesus o ressuscitou. E agora a gratidão ao redor da mesa daquele que estava morto, mas agora está assentado à mesa. O que na nossa vida está morto e precisa de ressurreição? O que no nosso relacionamento, marido e mulher, no nosso relacionamento de pai e filho, no nosso relacionamento talvez até de finanças, de provisão da casa, o que está morrendo? E o que precisa de ser restaurado? O que precisa de ser ressuscitado? Começa pela gratidão ao Senhor ao redor da mesa. A figura da adoração, a figura da comunhão, a figura do serviço a Cristo, porque Ele está sentado à mesa lá na nossa casa. Amém? Então, mesa também é um lugar de gratidão, de nós mostrarmos aos nossos filhos a gratidão de servir ao Senhor, de nós mostrarmos ao nosso cônjuge como nós somos felizes nos servindo ao Senhor, como nós somos supridos, assentados à mesa da comunhão com Cristo. Amém, queridos? Então, coloque a sua mesa, a mesa da sua casa, também como um lugar de gratidão, um altar de adoração ao Senhor. Gratidão à sua família, gratidão aos seus filhos, o seu lugar de demonstrar adoração e gratidão ao Senhor. Amém? Amém. E é importante entender, muitas vezes, sabe, queridos, nós temos tanto receio com a palavra religiosidade, e às vezes a gente até tornou essa palavra uma coisa ruim.
A religiosidade, ela está associada a uma repetição de padrões, sim. Mas sabe que a gente tem que tomar cuidado quando o excesso de receio de ser religioso não faz com que a gente entre em reverência, porque a reverência é algo que precisa estar na nossa vida. E quando nós nos sentamos à mesa e damos graças pelo alimento, muitas pessoas vão dizer, isso é religiosidade. Estava ali conversando, contando piada, agora senta na mesa e faz essa oração. Querido, muitas vezes é a única oração em conjunto que você vai ter. Porque você vai ter o seu devocional, você vai ter o seu tempo. Se você é como eu, fala com o Espírito Santo o dia inteiro, igual doido na rua. Mas esse é o seu relacionamento pessoal. E o seu relacionamento familiar? Talvez essa seja a única oportunidade de todos darem a mão e todos reconhecerem a gratidão. É a oportunidade de seu filho um dia fazer oração, no outro dia a sua filha. Você vai ver até o nível de conhecimento, acompanhar o nível de conhecimento dele, se ele está orando a palavra, se ele está orando sem saber o que está orando, se ele está falando sem zelo ou sem reverência. Então essa oração à mesa de gratidão, ela também, você percebe que a mesa educa valores que você não tem tempo no dia a dia, durante o dia, você não tem tempo de colocar, a mesa faz essa educação. Pensa que talvez o seu filho não veja você orando, não veja você lendo a palavra, mas ele, toda a refeição, ele vai lembrar que havia gratidão nos seus lábios. Tem muito mais chance dessa criança crescer e se tornar uma pessoa grata. E a gente sabe que a gratidão é um fluxo para a gente prosperar. Amém? Então é importante a gente lembrar desses conceitos. Mas também eu quero tratar com você uma coisa que é talvez uma coisa que a gente se perdeu um pouco. Muitas vezes, antigamente, havia o hábito do culto doméstico. As pessoas combinavam um dia na semana, faziam um culto, cada dia um da família trazia a palavra. E na correria do dia a dia, cada dia menos chance. Mas deixa eu mostrar para você que um culto doméstico é mais fácil do que você pode pensar. Eu preciso de um casal bem jovem aqui, 21 anos no máximo. Tem alguém? Todo mundo maduro? Pronto. Jovenzinhos ali. Vem aqui para mim os dois jovens. Ali, Pronto. Glória a Deus. Ainda não casaram, é isso? Fica aqui. Glória. Tem algum casal mais jovem ainda? Algum? Ó, tem lá, aqui desse pode lado, descer tem, os dois lá aí. Em cima tem. Pronto. Vem o casal aqui para trocar sapato, por favor. Oh! Não, só vem. Não precisa trocar o sapato, não, só vem. Amém. Hoje ia ser difícil, hein, meu irmão? Porque hoje ela tá com Mas o sapato hoje mais alto ainda. Hoje eu olhei, quase que eu voltei ao exemplo. Pode vir. Vamos entender aqui mais ou menos. Aqui está papai. Aqui está mamãe. Aqui está o irmão mais velho. Fica aqui, por favor. Pode soltar a mão, que agora você não é mais casado, agora é irmão. Passa para cá o outro irmão, fica aqui. Chega um pouquinho para cá você. Troca de lugar aqui com ela. Pronto, para a gente fazer o casal aqui. Essa aqui é uma família que vai se sentar à mesa. Amém? E nós vamos entender um pouco a importância do culto que a gente pode fazer numa mesa. Eu queria que o papai se sentasse, por favor. Amém. Mamãe pode se sentar. Mamãe tem duas opções. Eu vou pedir para você sentar aqui, mamãe. Vou explicar. Essa posição que ela tomou também é lícita, porque é uma posição de autoridade nas duas pontas. Mas para o exemplo que eu quero dar, essa posição é mais interessante. E aí eu gostaria que os filhos se sentassem à mesa. E a gente vai fazer algumas observações sutis aqui, amém? Bem sutil. O primeiro deles, por que o papai sentou na cabeceira? Ele é o cabeça. E a palavra diz em Efésios que o homem é o cabeça do lar. Não é coincidência que a cadeira da ponta se chame cabeceira.
Porque assim como na sua cama, a cabeceira é lugar do cabeça, certo? Então, ele se senta à cabeceira. Ah, mas a minha mesa é redonda. Existe na mesa uma posição que ela é uma posição que tem controle de tudo, mas ela não serve. Ela não é do serviço, ela é da autoridade. Se a mesa está redonda aqui, a porta da cozinha está aqui, provavelmente essa cabeceira é o lugar que está de frente para a porta, mas que não tem acesso direto. Porque o lugar da autoridade não serve nessa ocasião. Ele é servido. Então, redonda, quadrada, triangular, existe uma posição que é uma posição que não é a do serviço. Não é perto da porta da cozinha, não é perto do serviço. Essa posição é a cabeceira. Amém? Do lado da cabeceira está a auxiliadora idônea, que pode estar ao lado, mas também pode, numa mesa maior, repartir a autoridade. Amém? Não tem problema nenhum quando se reparte a autoridade. Porém, no culto doméstico diário, essa posição de auxiliadora vai ensinar muita coisa para os seus filhos. E aí nós vamos entender o seguinte: quem está na cabeceira alcança alguma coisa? Não. O que ele faz? Pede. Pede o sal, por favor. Pede a ela o suco. Pede ao filho do lado para passar a carne. Quem está na cabeceira é servido. É um lugar de comando. Então, na sua cabeceira, da outro lado, é bom que se sente a sua filha mulher? Porque ela vai fazer a mesma coisa aqui. Ela vai pedir ao irmão para passar alguma coisa, ela vai pedir ao outro irmão para passar alguma coisa, e ela não vai aprender a ser uma auxiliadora. Então a gente troca o filho mais velho, ou aquele que pode ser servido, ele vai sentar. Pastor, isso é machismo. Não, isso é culto. No culto tem diácono, tem música. No culto, cada um tem a sua posição. Entenda de uma vez por todas. Posição é algo criado por Deus para alcançar você e sua família. Porque o óleo escorre da cabeça até a orla. Isso aqui é um princípio doutrinário? Não. Uma observância. Porque se essa menina senta na cabeceira e dá comando para os irmãos, quando ela casar, ela vai fazer o quê? Mas ela precisa aprender com quem? Com a mãe a ser uma auxiliadora. Um cuidado bobo, mas que pode roubar de você a identidade dela. Então esse lugar, se ele não representa a autoridade, ele pode revezar, um irmão aqui, outro ali, não tem problema. Mas se você puder evitar que nesse lugar se sente quem está treinando para ser uma auxiliadora, é bom. E aí nesse culto doméstico, as pessoas estão distribuindo as coisas. Elas estão repartindo, elas estão servindo uns aos outros, elas estão obrigadas a ter comunhão. Vamos supor que aquela irmã brigou com a outra irmã. Está cada uma num quarto, uma não fala com a outra. Você vai botar um de frente para o outro. E ali vai passar, em algum momento ela vai dizer, passa água. Elas vão ter que olhar um no olho do outro. Queridos, isso é um culto. Eles vão se sentar à mesa, cada um vai entender a sua posição, cada um vai entender o que representa a sua posição na mesa, cada um vai, porque hoje ele é filho, está ali, dando suporte ao pai, vendo a mãe ser uma auxiliadora, mas amanhã, esse garoto aqui, ele vai crescer desejoso de ser homem para sentar numa cabeceira. Essa menina vai crescer entendendo que o lugar de auxiliadora não é vergonha. Por quê? Culto todo dia na mesa, natural, todo dia na mesa aquilo acontecendo. Não vai ter conflitos de quem é quem. Agora, se eu ponho essa mulher na cabeceira, esse garoto vai querer ser quem? A da cabeceira. Ele foi criado para ser cabeça. Deus criou ele para ser cabeça.
Se a referência de cabeça que ele tem é a mãe, tem grandes chances dele querer imitar a mãe em algumas outras coisas. Se essa menina, que foi criada como auxiliadora, você der a ela o comando da casa, ou ela não ver o cabeça fazendo, ou ela ver o cabeça maltratando a auxiliadora, tem grandes chances dela não querer ser como a mãe. Então, nesse culto doméstico, você vai explicar para eles posição, você vai explicar para eles a importância de cada posição, você vai explicar para eles a reverência e honra. Tudo isso vai ser explicado. Falando alguma coisa, procedimento. Isso todo dia vai entrar na cabeça deles, vai acontecer naturalmente. O que a gente vai colher disso aqui? Mulheres que vão saber o seu lugar, homens que vão saber o seu lugar. Por quê? Porque eles viram. Amém, queridos? Eu quero pedir um negócio a você, abre seus braços. Amém? Eu vou contar até 3 e aí você bate palma, tá bom? 1, 2, 3. Eu disse para você, eu vou contar até 3 e aí você bate palma. Por que você bateu antes? Porque o exemplo fala muito mais do que qualquer palavra. Isso aqui todo dia fala muito mais do que a leitura de versículo. Amém, queridos? Dá uma salva de palmas para essa família linda. Vocês podem voltar ao lugar. Desculpa aí os casais que eu separei brevemente. Hoje foi rápido. Mas amém. Com certeza os casais não vão esquecer disso nas suas casas, não é? Glória a Deus. Amém. E sem contar, queridos, o momento da oração, não é? Que nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pelo alimento e nós estamos também inculcando na mente dos nossos filhos que a nossa fonte é Ele. Que Ele é que nos dá forças para adquirir riquezas. Amém? E a mesa também é um lugar onde nós recebemos revelação. E eu quero ler com você, em Lucas, no capítulo 24, é a história dos 2 rapazes que estavam indo para a cidade de Emaús. E no caminho eles encontram Jesus. E eles iam falando sobre a crucificação. E Jesus se aproxima deles e pergunta, vocês estão falando de quê? E aí eles falam para Jesus, você não sabe do varão nazareno, poderoso em obras e palavras, que foi morto? E aí é bem interessante o senso de humor de Jesus, né? Que aí Jesus fala, me fala mais sobre isso, né? E vai conversando com eles enquanto eles caminhavam. E aí, num dado momento, que é esse versículo que eu quero ler para vocês, que é Lucas 24, no versículo 30, diz o seguinte, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Aqueles 2 rapazes, eles estavam entristecidos, eles estavam sem esperança, porque o mestre havia morrido. E eles estavam indo embora de Jerusalém. Eles estavam indo para uma outra cidade, indo embora. Porque para eles tinha acabado tudo, afinal de contas Jesus havia morrido. E a Bíblia vai dizer que no caminho Jesus aparece, Jesus conversa com eles, Jesus entra naquela aldeia e a Bíblia diz que Jesus se senta à mesa com eles. E no repartir o pão, a Bíblia diz que a revelação chega. E olha que coisa interessante, queridos. A revelação chegou no partir do pão, não é? Na palavra, que é o pão vivo que desceu do céu. No repartir do pão. E você pode trazer isso para um alimento físico, mas você pode trazer isso para um alimento espiritual. No repartir do pão, a revelação veio. E olha que coisa interessante. Aqueles 2 rapazes que estavam indo embora, tristes, desiludidos, sem esperança, eles estavam indo embora.
quando eles se sentaram à mesa com Cristo, e Cristo repartiu o pão, e Cristo conversou com eles, e a palavra foi ministrada naquele lugar, a revelação chegou. E quando a revelação chega, a Bíblia diz que eles voltam. E se você continuar lendo o capítulo, a Bíblia vai dizer que eles voltam, eles se unem aos apóstolos, eles estavam naquela casa, aonde a promessa se cumpre, aonde há a descida do Espírito Santo, aonde há o dia de Pentecoste, aonde eles todos ficaram cheios do Espírito Santo e capacitados para serem testemunhas. E eles iam embora, triste, desiludido, sem propósito, mas uma refeição, à mesa, cujo tema era Jesus, cujo o tema era partir o pão vivo que desceu do céu. E a revelação chega, e aqueles que estavam indo embora para longe, distante, voltam, e não só voltam, se unem aos apóstolos, e não só se unem aos apóstolos, mas estão na hora certa, no dia certo, no lugar certo, para receber o batismo do Espírito Santo. É o mesmo texto, gente, é o mesmo texto. E Jesus dá as instruções: não saia da cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque eu tenho expectativa que vocês sejam minhas testemunhas, que vocês produzam a evidência que o Cristo está vivo, porque testemunha produz evidência. Aqueles que estavam indo embora, tem alguém na sua família indo embora? Triste, desiludido, constrangido? Tem alguém da sua família indo embora? É hora de chamar para a mesa, é hora de partir o pão e confiar no Espírito Santo. Amém. Aleluia! Glória a Deus. E eu gosto de lembrar, queridos, que a gente está falando de pão do tipo que eles comiam lá, o pão sem fermento, o pão mais seco. Então esse partir estava associado mesmo a quebrar. A mesa é um lugar onde a gente precisa quebrar alguns conceitos, ter a condição de sacrifício, porque cada vez que Jesus partia o pão, ele anunciava o seu próprio sacrifício. E quando aqueles homens veem o partir do pão, eles lembram da necessidade do sacrifício. Então, quando sentar à mesa, nós devemos ter esse conhecimento, essa intenção de também não ir para a mesa como o dono da verdade, o dono de todo conceito, mas alguém capaz de se quebrantar diante do Senhor, de se quebrantar diante da palavra. Amém? E eu quero concluir com você, lembrando a você que mesa é um lugar de celebração. Amém? É o lugar que nós cantamos parabéns para os nossos filhos, é o lugar que nós oramos um pelo outro. Quando nós temos algo para comemorar, para onde a gente quer ir? Para a mesa, né? A gente não faz uso de bebida alcoólica, mas a gente se diverte na comunhão. A gente se diverte estando à mesa. Nós celebramos a mesa. Amém? Mesa é um lugar de celebração. Ceia é um lugar, é uma ocasião de celebração. Querido, você está na sua casa com pessoas que estão compartilhando a palavra, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, ou seja, compartilhando a palavra, ele está lá. E se ele está lá, é motivo de ceia. Pega um suco de uva, pega um pão e lembra da aliança que você tem a qualquer momento. Mas o que eu gosto de pensar, principalmente numa época onde há tanto ataque aos nossos filhos, queridos, o seu filho hoje é mais atacado do que você foi a vida inteira. Porque um celular na mão traz mais informação para ele do que você estudando a vida inteira. Eu fazia pesquisa com enciclopédia. Marcava a hora na biblioteca para conhecer o descobrimento do Brasil. Eu levava quase 2 semanas. Eles agora clicam no Google, na inteligência artificial, e está tudo pronto na mão deles. Eles têm acesso a tudo. Então, para que haja, nunca houve tanta facilidade dos nossos filhos serem roubados. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que me chama a atenção. Abre lá comigo em Lucas 15,
e vamos falar um pouco do filho pródigo. Aquele menino que decidiu que queria a sua parte para viver do jeito que quisesse. Ronaldo, se quiser também já subir, por favor. Versículo 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Mas diga comigo, a necessidade não fez ele querer voltar para casa. E aí diz assim: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para o seu campo, para os seus campos, a guardar porcos. Você sabe que para o judeu, porco é um animal imundo. Então ele agora estava vivendo sem dignidade, cuidando de um animal imundo. E o porco não é imundo só no significado espiritual, ele é imundo mesmo. Ele agora estava ali cuidando de porcos, ele estava rebaixado na sua dignidade. Mas sabia que isso não fez ele querer voltar para casa? Aí, continuando o texto, vai dizer: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que o porco comia, mas ninguém lhe dava nada. Então ele começou a sentir a necessidade. Mas sabe que a necessidade ainda não fez ele desejar voltar para casa? Mas ele trouxe uma lembrança. Diga comigo assim: então caindo em si. Até aqui, ele vivia as necessidades, ele vivia a falta, ele era roubado da dignidade, mas isso não fazia ele querer voltar para casa. Mas caindo em si, lembrando quem ele era, ele diz assim: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Eu vou me levantar e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O que fez esse garoto, no meio de tanta coisa ruim, que não lembrava da casa, o que fez esse garoto desejar voltar para casa? Quando ele viu que na casa dele estava sendo tratado daquela maneira. Mas eu creio que esse garoto lembrou das refeições que ele tinha em família. Eu creio que ele pensou assim: olha, os servos na casa do meu pai são alimentados com honra. E ele nem lembrou de como filho ele era sentado à mesa. Mas olha, na casa do meu pai, ser servo já significa ser tratado com dignidade. Eu nem preciso ser reconhecido como filho à mesa, mas só eu ser um servo tratado como dignidade já é bom para mim. Aquele garoto lembrou da mesa da casa dele. Não foi o frio que fez ele querer voltar para casa. Não foi a humilhação que fez ele querer voltar para casa. Não foi nem a fome que fez ele voltar para casa. Mas o que fez ele ter desejo de voltar para casa é porque ele tinha uma referência de dignidade, de servo. Mas quando ele volta para casa, aquele pai que... eu creio que um pai à beira da estrada não é coincidência. Eu creio que aquele pai todos os dias ia para a beira da estrada para ver se aquele filho estava voltando. Porque não pode ser coincidência que naquele dia o pai estava lá. Não, todos os dias aquele homem ia buscar. Porque Deus não desiste de mim nem de você. Ele ia buscar aquele filho para ver se ele voltava, para ver se ele retornava. E quando aquele filho volta, ele não pergunta nada, mas aquele filho diz: pai, me recebe como servo. E ele nem responde. Ele só diz o seguinte: troca a roupa dele, dá a ele a sandália, dá a ele um anel e olha, prepara uma mesa farta, porque aquele que estava perdido voltou. Querido, qual registro você quer deixar no seu filho? Porque o mundo vai oferecer droga. O mundo vai oferecer facilidade.
O mundo vai oferecer prazer. O mundo vai oferecer o que você não pode dar. E talvez, por algum tempo, um filho nosso possa estar perdido. Porque nós não temos a certeza de cada um. A salvação é individual. Mas, querido, que quando ele estiver em qualquer lugar, quando ele provar do prazer do mundo que é absoluto, quando ele provar do prazer do mundo que cobra, e que cobra alto, quando ele se sentir indigno, ele precisa lembrar da mesa na nossa casa. Ele precisa lembrar que na casa dele existe um lugar aonde, assim como Mefibosete, ele senta de igual para igual e ele recebe a identidade dele de volta. Use a mesa para forjar no seu filho a dignidade e a identidade que faça ele, no meio dos prazeres e dissoluções do mundo, lembrar que ele tem uma casa e que ele tem algo maior que ele perdeu. Aquele menino lembrou, no meio de todas as aflições, ele não pensou na falta de roupa, ele não pensou na falta de dignidade, ele não lembrou da falta de nada. O que fez ele cair em si, assim como aqueles homens que Marcela falou agora, foi a mesa. Amém? Você pode ficar de pé? Obrigado, Pai. Eu quero ganhar esses poucos minutos que nos restam. E eu quero deixar essa canção que fala... Essa canção ela foi inspirada por uma mulher, para uma mulher que estava com dores na sua alma. E ela precisava de cura para sua alma. Mas ao mesmo tempo, depois que ela compôs essa música, e ela sabia que tratava da cura da alma, ela recebeu o filho que ela não podia ter. Porque ela creu naquela cura que a mesa com o Senhor podia trazer. E ela só estava pensando na cura da alma. Ela já estava diagnosticada, assim como o marido, que eles não poderiam ter filho. E ela já estava agendando a retirada do útero. Mas o Senhor a inspirou a se curar à mesa. E ela diz que ela não se curou nos lugares públicos. Ela não se curou nos aplausos, mas ela se curou à mesa com pessoas que repartiam o pão. E quando ela foi curada na alma, ela recebeu o milagre do filho dela. Você pode erguer as suas mãos, fechar os seus olhos e ouvir um pouco dessa canção? Se você estiver aqui com a sua família, pode se agrupar, dar as mãos. Se você estiver com o seu cônjuge, olha um no olho do outro se precisar. Quebra o protocolo. Essa música é para você como família. E se você estiver aqui sozinho, você está na família de Cristo, amém? Achar o meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a expressão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que eu sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura
tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não compram. Eu te conheci quando aprendi a desfrutar. Carrega o nome da família. 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 Obrigado, Pai. A tua mesa. Você pode declarar isso? Você pode declarar isso? Tua mesa Cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. a tua mesa cura. Querido, na presença do Senhor há uma mesa posta. Se você vem a um lugar como esse, onde há uma ceia, há uma mesa, você não pode voltar de mãos vazias. Você não pode voltar sem saber que você tem acesso. Quando a mesa é numa casa e você visita, você não tem acesso liberado. Mas na casa do seu pai, o que está na mesa é seu. Na casa do seu pai, você não é servo, você é filho. Você senta à mesa. A sua família tem um lugar na mesa de Cristo. A sua família tem um lugar onde parte o pão. Sabe, queridos, talvez a vida tenha te machucado. Talvez pessoas tenham te maltratado. Talvez você tenha se decepcionado até na igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O teu pai te coloca na mesa, na presença dos adversários, e unge a tua cabeça. Sabe, a ovelha recebia a unção na cabeça, o óleo quente, para queimar a ferida. Eu não sei se você entrou aqui com alguma ferida, mas deixa eu dizer para você, o teu pai está te chamando à mesa. O teu pai está te chamando a um lugar onde ele pode ungir a sua cabeça. Onde, em vez de adversários, você vai ter reconciliações. Um lugar para você ser grato. Um lugar para você reconquistar coisas. Toda família passa por adversidade, querido. Toda família passa por dificuldade em relacionamento. Promova uma mesa na sua casa. Convida Jesus para sentar nessa mesa e chama os outros. Essa mesa da sua casa, aonde o Senhor quer te servir, ela cura. A mesa cura. A mesa cura dificuldade de relacionamento. A mesa cura distância. A mesa faz reconciliações. Você está aqui. E nós não estamos fazendo isso para ter ibope. Não. Mesa é lugar de reconstrução. Mas mesa também é lugar de construção. Há uma unção nesse lugar agora. E não é por minha causa, nem de Marcela, mas é por conta da palavra ministrada. O Senhor, Ele sela a sua palavra.
E eu quero declarar para você. Feche os teus olhos, estende a sua mão, pega o seu cálice, deixa o Senhor te servir. Deixa o Senhor te servir até transbordar. Recebe aquilo que você precisa receber. Restaura aquilo que você precisa restaurar. Você não veio para esse lugar ferido, para sair daqui ferido. Não! Você foi convidado para uma mesa. E nessa mesa, o Senhor está ungindo a tua cabeça com óleo quente. Todo ferimento vai ser fechado. Diante dos seus adversários, Ele te prepara para que você tenha condição de reconciliação. Você foi chamado para reconciliar. E como você vai ganhar o mundo se você vai perder a sua família? Deus quer que primeiro você se reconcilie em casa. É o maior exercício. Porque reconciliar o mundo com Deus é a ofensa que fez a Deus, não a você. Mas como você pode falar de perdão e reconciliação se você não está conseguindo perdoar quem te ofendeu? Se você não está querendo, aceitando, se humilhar para quem você quer ganhar de volta? Não, querido. A vida com Deus é uma vida que, se necessário, a gente se humilha para não perder. E Deus vai te ungir para isso. Não vai ser doloroso. Estende seu cálice. Deixa Ele te servir. Amém? A tua mesa cura. Feche teus olhos, estende seu cálice. Recebe aquilo que você veio buscar nesse lugar. A sua família vai ser restaurada, sim. Se há algum filho perdido, ele vai lembrar da mesa. Se há alguma reconciliação a ser feita, ela vai ser feita à mesa. À mesa você vai receber instruções. Na mesa você vai receber direções. Não deixe de sentar à mesa com o Senhor. Convida Jesus para sentar na sua cabeceira. O Senhor tem planos para você. O Senhor trouxe você aqui e não foi para um evento, um programa. Deus tem uma agenda. Ele sabia quem ia estar aqui. Ele sabia quem ia estar aqui hoje. Não é para o seu amigo que não veio, é para você. O Senhor está derramando o seu óleo sobre a sua cabeça. Tem óleo sendo derramado aqui. Tem óleo sendo derramado aqui. Você não vai sair daqui com ferida nenhuma. Você não vai sair daqui desgastado, desiludido. Não, o seu filho vai voltar. Seu casamento vai ser restaurado. Sua família vai ser restaurado. Sogro, sogra, cunhado. Porque o Senhor chamou você para uma noite de restauração, reconciliação, restituição. Ele te chamou à mesa para que você transborde no seu cálice. Ele te chamou à mesa para te ungir. Você está aqui hoje para receber uma unção específica para algo. E eu creio em nome de Jesus. Eu não preciso que você me aplauda. Mas eu quero ganhar o aplauso do Senhor de fazer aquilo que Ele botou no meu coração. Eu quero declarar sobre a sua vida, a sua família restaurada. E eu não estou falando só do seu núcleo familiar, não. Marido, mulher e filho, não. Não, eu estou falando de sogra, sogro, genro, enteado. Eu estou falando daqueles que cercam você e que a distância faz você sofrer. Acaba hoje. O Senhor chamou você aqui para uma noite de restauração, restituição. É uma noite para você reconciliar-se. E eu declaro em nome de Jesus que nenhuma família aqui representada vai sair ferida. Eu rejeito ferida sobre a sua vida. Agora, se você está aqui nessa noite e você ainda não tem aliança com o dono dessa mesa, eu quero convidar você, porque Deus te criou para você ter relacionamento com Ele.
Deus te criou para você andar lado a lado. Você não é servo, você é filho. Se você está aqui e você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem um lugar para você aqui. Essa mesa é para você, você é filho. Você não pode ficar pelas beiradas. Você não pode. Eu queria que você ficasse de pé. Você pode ficar de pé? Pode ficar de pé. Você pode interceder? Igreja intercede. Igreja não assiste. Igreja intercede. Igreja faz parto. Igreja gera. Porque para um filho nascer tem que ter parteira. Sabe, queridos? Lázaro saiu do túmulo depois de 4 dias. Já fedia provavelmente. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus não tirou a atadura dele não. Quem tirou as ataduras foram os discípulos. Se tem aqui alguém morto, Jesus ressuscita, mas é a igreja que tira as ataduras. Então no momento de apelo a gente intercede, a gente gera, a gente tem dor de parto, até que o filho nasça. Eu sei que tem alguém aqui, ferido e machucado, que precisa se reconciliar com o Senhor hoje. Eu sei que você está aqui porque eu estou sentindo a tua dor. Essa dor não é minha. Eu sei que você está aqui e a igreja vai te receber, porque cada um de nós aqui teve uma oportunidade um dia. Quem é você? Que eu sei que está aqui, que precisa hoje restaurar o seu lugar na mesa, ou que nunca sentou porque não sabia que era filho. Eu tenho lugar nessa mesa para você. A igreja pode interceder, a igreja pode gerar, a igreja pode sentir dor de parto. Quem é você que está aqui? Está tudo parado por tua causa. O culto está parado por tua causa. Porque é dia ou do seu nascimento ou da sua reconciliação. Sai do seu lugar com ousadia e vem achar o teu lugar na mesa. Você não é perdido, você é filho do rei. Quem é você? Quem é você? Está tudo parado por sua causa. Eu sei que você está aí. Tem para nascer de novo. Tem um homem específico que o seu nascimento vai determinar a sua história e da sua família. Eu sei que você está aqui. Você veio por qualquer outro motivo, mas para Deus era o seu dia. Eu sei que você está aqui. A sua família depende da sua decisão. E eu sei também que tem pessoas feridas aqui que precisam de um óleo para se reconciliar com o Senhor, com a igreja, com a sua própria vida. Vem aqui na frente, porque tem óleo para você. Ah, mas eu não conheço esse ministro. Não, é sobre mim, querido. É sobre a palavra. Eu sei que você está aqui. Amém. Oh, glória. Amém, Pai. Mas eu sei que tem mais. Ele foi só o primeiro corajoso. Eu sei porque eu conheço a dor que eu estou sentindo. Eu sei que essa dor não é minha. Eu sei que essa dor não é minha. Quem é você que precisa recomeçar hoje? Tem um lugar na mesa para você. Tem um lugar na mesa para você. Se livra dessa dor hoje. Se livra dessa dor hoje. A mesa está posta. Tem mulheres precisando de reconciliação na sua casa, na sua família. Toma o seu lugar à mesa. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. A tua mesa cura. Amém. Quem é o conselheiro aqui? Amém. Cuida dele aqui. Quem mais está aqui que precisa voltar para esse lugar? Amém. Amém, querida. Amém, querida.
A igreja pode continuar intercedendo. Tem dor aqui, gente. Tem dor envolvida. A igreja não fica assistindo. A igreja sente